A paz do Senhor Jesus a todos, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por mais esse dia, louvado, glorificado, adorado, bendito seja o nome do Senhor. Eu ia estar fazendo esse vídeo hoje ao vivo, mas ainda não consegui atingir os requisitos que o YouTube pede para poder fazer a gravação ao vivo. Mas no futuro próximo, aí, se Deus nos abençoar, nós vamos estar fazendo ao vivo. Vai ser muito bom ter uma participação ali ao vivo, pessoas perguntando ou tirando dúvidas. Louvado seja Deus. Falei ontem um pouco sobre a ressurreição de Cristo e hoje quero continuar nessa parte, mas falando sobre aqueles que são testemunhas dessa ressurreição. Falando de nós como testemunhas. Que o Senhor possa te abençoar nesse vídeo e te fortalecer nessa palavra, para que através do seu testemunho muitas vidas sejam alcançadas. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 24, capítulo de número 24, versículo 46, está escrito assim: E disse: Eis o que está escrito, o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. No 48 eu quero enfatizar isso para vocês. Ele diz assim, isso aqui são as palavras de Jesus Cristo, tá, irmãos? Após ele ressuscitar, apareceu aos discípulos e ali testificou a eles que realmente era ele, através das mãos furadas, os pés, ainda perguntou se eles tinham alguma coisa para comer, porque ele ingere ali o alimento, né? No versículo 48 ele diz assim: Vós sois testemunhas destas coisas. Amém? Pai, louvado seja o teu nome, grande, poderoso. Eu te louvo, Pai, te agradeço por essa palavra, te agradeço pela vida de cada irmão e irmã que está aqui conosco, que vai assistir esse vídeo, que vai ouvir essa palavra. Que o Senhor possa tocar nos corações, que o Senhor possa mover, abençoar os seus lares, seus familiares, sua parentela. Que tudo aquilo, Pai, que ela fizer no Teu nome, Pai, venha prosperar, venha ser abençoado. E que o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas, para a honra e glória do Seu nome. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aqui tem uma passagem muito importante. Aqui, em seu nome pregará o arrependimento e remissão dos pecados. Cristo deixou uma tarefa para nós, ao qual só pode ser cumprida pelo exemplo. Essa tarefa, como ele cumpriu a dele, ele pregou e viveu aquilo que ele pregou. Nós, como seguidores, como discípulos, como servos, somos obrigados, se formos falar de Cristo, abrir a boca para dizer que servimos a Ele, termos uma conduta de caráter como a dele. Nós não vamos ser santificados como Ele, porque nossos pensamentos e desejos carnais gerados pelo pecado, que foi lá no Éden, já no primeiro homem, ele aflora em nós. Mas nós conseguimos, por essa palavra, dissipar esse desejo de pecar, essa vontade de fazer o que é errado. E assim nós obedecemos a palavra, obedecemos o nosso Senhor. As obras não nos salvam, não é o que eu faço de bom que vai me salvar, porque se eu produzo algo bom, é porque o próprio Deus derramou esse desejo no meu coração a ponto de eu servir outro. Nem a bondade provém de mim mesmo. É isso que o ser humano precisa entender, é isso que homens e mulheres de Deus precisam entender. Tudo que eles fazem de bom é porque Deus derramou no seu coração para que fizesse. Isso precisa ficar bem claro. É por isso que nós não temos mérito ou honra, glória por praticar atos que são glorificados a Deus. Atos que são propostos para que o nosso coração sirva a Ele. Quando fazemos o que é bom, nós nada mais fazemos do que a nossa obrigação e do que mostrar às pessoas que Cristo habita em nós.
E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É muito claro por essa palavra que Cristo era exemplo de tudo que ele pregava. E assim, nós servas do Senhor, temos a obrigação de sermos exemplo nas nossas vidas, dentro do nosso lar, na nossa família, na nossa comunidade, no convívio social, no nosso trabalho. Nós precisamos ser uma referência de que Cristo vive. Além dele estar nos céus, à direita do Pai, ele vive dentro de nós, porque o Espírito de Deus está em nós. Louvado seja Deus por isso. Eu cheguei até aqui, eu não cheguei numa trajetória fácil, não foi simplesmente eu aceitei Jesus e as coisas mudaram de uma hora para outra, não, eu tive que lidar com o meu caráter, tive que lidar com as minhas falhas, com as minhas muitas perturbações, porque eu vim de um lugar muito ruim. Qual lugar? Família? Criação? Não. Minha criação foi boa, minha família é excelente. Graças a eles, por eles nunca ter desistido de mim, que eu estou aqui hoje. Mas eu, por minhas escolhas e minhas vontades, eu experimentei coisas no mundo. Experimentei drogas, experimentei álcool, prostituição. Eu fui totalmente promíscuo na minha vida, fui irresponsável com tudo aquilo que eu recebi da minha família, com tudo aquilo que Deus deu sobre mim, porque eu creio que a família, como ela é o centro da vontade de Deus, é aquilo que Deus determina, a família vem para somar, vem para ajudar, vem para te formar o seu caráter, te mostrar o que é bom, te mostrar o que é errado, o que é certo. E graças a Deus a minha família me mostrou o que é bom, o que é certo, o que é errado, estudo, escola. Mas eu olhava para a rua, olhava para o mundo, olhava para os amigos, olhava para aquilo que as pessoas tinham, era satisfeito os meus desejos na vida dos outros, o que eu tinha não era bom. E olha que não me faltavam as coisas que eu necessitava. Mas tudo que os outros têm parece que é melhor que o seu. Até se você tiver algo, a outra pessoa tem algo igual ao seu, você acha que o dela é melhor. Quando nós somos jovens, somos crianças e jovens, é assim. Por que isso? Há uma insatisfação dentro de nós. Há uma insatisfação de gratidão por tudo que nós recebemos. Isso já é a natureza humana atuando em nós. Como foi essa mudança? Essa mudança foi sofrida. Essa mudança veio depois de muitas rejeições. Essa mudança veio depois de muitos nãos. Essa mudança veio depois de entender que o meu caminho não era o caminho certo. Entender que o caminho que eu escolhi, ele só me fazia mal. E por mais que eu lutasse contra ele, por mais que eu não quisesse, eu era vencido pelos meus desejos, minhas vontades, minha mente já estava corrompida, dominada por essas vontades. Busquei internações, busquei ajuda, mas não conseguia me livrar desse caminho. Eu sempre voltava lá. Por quê? Porque o caráter estava deformado. O que eu vivia ali não era nada daquilo que a minha família me ensinou. O caráter estava corrompido pelo mundo. E assim são muitos aí fora. Vivem uma vida depravada, uma vida promíscua, casamento falido. Pessoas que não conseguem se relacionar umas com as outras dentro de casa, mas na rua são os melhores. Para os amigos é o melhor. Mas só é o melhor enquanto você faz. Quando você deixa de fazer, você já não é mais o melhor. Quando você não tem para servir, já não é mais o melhor. Quando você já não para na rua mais, quando você não está junto ali do bolo fazendo as mesmas coisas, já não é mais o melhor. O mundo ele nos valoriza pelo que nós temos. Deus nos valoriza pelo que nós somos, porque Ele conhece o profundo íntimo do seu coração. Assim, Deus consegue fazer com que você enxergue quem você é. Eu consegui enxergar a minha natureza ruim, eu consegui enxergar o meu caráter corrompido, mentiras, né? São grandes áreas das nossas vidas que o inimigo entra e faz bagunça na nossa vida,
Pensamentos, às vezes, que nós pensamos que são nossos, não são, são setas malignas de Satanás para destruir a sua vida. Satanás existe, irmãos. Tão certo como Deus existe, Satanás existe. Seus demônios estão aí soltos no mundo, causando destruição, causando mortes, causando destruição familiar, suicídio. Só tem uma maneira de vencer isso: Cristo Jesus. Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Mas nós pisamos por quem nós somos? Não. Nós somos testemunhas de quem? De Cristo. Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade sobre demônios, potestades malignas. Mas é só o nome dele que isso pode ser feito. Se eu chegar para batalhar uma guerra espiritual e falar no nome do Michel, sai, não sai, meu irmão. Não sai. Eu não tenho poder nenhum, eu não sou nada. Mas Cristo é tudo em mim. No nome de Cristo todo joelho se dobra. É o nome sobre todo nome. Foi Ele que foi sacrificado por mim e por você. Foi Ele que ressuscitou por mim e por você. Foi Ele que nesses 3 dias de intervalo até a sua ressurreição foi ao inferno e tomou a chave da morte. Ele tem poder para ressuscitar. Ele tem poder para curar, para sarar. Homem nenhum tem poder. Homem nenhum. Ah, o pastor fulano de tal faz isso. Não é o pastor que faz. Cristo faz através dele. O ser humano, em toda a sua história, é convocado à idolatria porque precisa de algo palpável para poder se entregar, para poder crer em Deus. Quando a fé, ela é algo aonde não vemos, mas temos a certeza. Assim é. Pela minha trajetória hoje, eu tenho certeza de quem eu sou. Tenho certeza de quem eu sirvo. Isso é a importância no Evangelho. Deus, quando nos usa como testemunhas dele, quando somos testemunhas de Cristo, nossos passos têm que condizer com isso. Nossas obras têm que condizer com isso. Nós não somos salvos pelas nossas obras, não. Mas as nossas obras falam como gratidão diante de Deus. Somos gratos por ser salvos. Somos gratos por ser íntegros hoje, por sermos homens honestos, por ter caráter. Deus faz isso através de nós. Deus nos limpa, nos sara, nos cura, nos liberta, reintegra a sua vida social. Por isso precisamos ser exemplo, não só na igreja. Quando eu saio da igreja, eu preciso ser exemplo na minha casa. Preciso ser exemplo no meio dos meus amigos, daqueles que me conhecem, daqueles que me consideram, daqueles que convivem comigo. Eu preciso ser exemplo no meu trabalho. Eu preciso ser exemplo por onde eu passo, para que o nome do Senhor não seja difamado, como temos visto hoje. Testemunhas, sejam testemunhas de Cristo. Testemunha em Cristo não com palavras. Hoje é muito fácil a gente pegar, abrir o Facebook ou ali o status, a gente vê várias passagens bonitas sobre Cristo. Mas quando olhamos a vida daquela pessoa, não condiz com aquilo que ela põe. Eu te falo uma coisa, irmãos. Servir a Cristo não são frases bonitas. É uma vida de escolhas. Uma vida de luta, de batalha para vencer quem você é. Como eu te falei, as obras não nos salvam. Mas as obras que produz na carne são porfias. Essas obras condenam. A salvação ela foi depositada para todos, alcançar todos. Cristo fala que eu vim por todos. Então todos aqueles que estão debaixo da graça são salvos. O apóstolo Paulo fala assim: não fazei vã a graça. Porque não é simplesmente, eu sou salvo pela graça, eu posso agir de qualquer maneira. Não. Existe uma condição para a salvação? É Cristo quem determina a condição. A condição é a obediência. A condição é se apartar do pecado. A condição é não ser um vexame
quando você professa o nome de Cristo. Essa é a condição. Não é por causa de mim, não, é por causa dele. O nome dele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Como eu posso comparar Cristo com qualquer outra pessoa ou com qualquer outra coisa? Como ali, quando Moisés subiu para receber as tábuas do mandamento, o povo fez um bezerro de ouro para adorar. Porque eles queriam alguma forma de representar um Deus. E a própria palavra diz: não fazei para si imagem de esculturas, nem do que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Não pode adorar outras coisas. Não pode adorar outras pessoas. Eu vejo pessoas que são fãs doentes de pregadores, de cantores. Eles são usados por Deus, são grandes homens de Deus, mulheres de Deus, são. Mas só que o fator da adoração não está nele. É isso que o ser humano precisa parar com esse fanatismo de pessoas, de coisas. Eles são só instrumentos de Deus, como você também é. Ou você que ainda não aceitou o Senhor, pode ser. Eu estou trazendo essa palavra aqui hoje porque eu decidi ser. O Senhor me achou na minha dificuldade. Quando eu aceitei Jesus e voltei a caminhar com o Senhor, não foi simples assim. Na hora Deus me libertou e eu continuei caminhando, fortalecendo, buscando, sacrificando, deixando de estar em festa, deixando de estar em reuniões, para buscar estar orando, buscar estar ali me separando, me consagrando, porque eu não queria mais voltar naquela vida. Agora, quem sai daquela vida achando que vem para Jesus e pode viver a mesma vida de antes, se engana. Se engana e volta para os mesmos desejos. Se não voltar para a vida inteira pior do que estava antes, fica metade, fica parcial, fica no muro, fica em cima do muro. Uma vida indecisa, de dúvidas. E Deus não compactua com dois seres humanos. Você não pode ser dois dentro de si. Você precisa ser decidido. Quando você decide ir para uma festa, você vai. Quando você decide um casamento, você decide. É assim que é. Quando eu decido servir a Deus, eu decido. Não tem brincadeira. Eu não posso servir a Deus e a mamon, como diz a palavra. Em outras versões também tem a Deus e ao dinheiro. Deus é suficiente. Cristo é suficiente na minha vida, na sua vida. Você não precisa de ter mais outros deuses. Você não precisa de ter mais adorações. Porque só um foi morto. Só um foi crucificado para pagar a dívida impagável que eu e você tínhamos. É por isso que Deus não aceita outros deuses. Não aceita intercessões de mais ninguém. Mais ninguém intercede junto de Deus senão Cristo. Porque ele foi o único que conseguiu passar nessa vida puro, santo, crucificado, morto, ressurreto. Está à destra do Pai hoje, intercedendo por mim e por você. Não tem mediador entre Deus e Cristo. Não tem mediador entre o homem e Cristo para depois Cristo levar para Deus. É a palavra que me garante. Isso aí não é só a minha palavra, não. Isso aqui é a palavra de Deus, é a Bíblia. Muitos falam a Bíblia cristã. Quem escreveu, a primeira foi Ferreira de Almeida. Tradução. Ferreira de Almeida era um padre. A Bíblia católica também, apesar de ter outros livros, ela também diz as mesmas coisas que a minha diz. Não adorarás outros deuses. Para quem quiser pesquisar, Salmos 115, versículo de número 15, pode ler o Salmo 115 todo, porque você vai ter um entendimento melhor. Fala sobre isso. Na Bíblia católica, é o Salmo 113, a partir do versículo de número 5.
Você pode pesquisar que o que está escrito lá, está escrito aqui também. Então, assim, faça do Evangelho a sua vida, faça dessa palavra a sua vida. Se esforce para colocar em prática, se esforce para buscar a Deus, porque o galardão vai vir, irmãos. Não importa o que você passa hoje, não importa a sua dificuldade, nunca desista. Nunca desista, não abandone a fé, não abandone Deus, porque o galardão vai chegar. Louvado seja Deus por essa mensagem, louvado seja Deus pela sua vida. Pai, eu te agradeço que o Senhor possa, nesta tarde, Pai, mover os corações desse povo. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor traga entendimento, sabedoria, que o Senhor desperte a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor possa consolar os corações daqueles que estão sofrendo hoje, que perderam vidas, perderam familiares, que perderam parentes. Que o Senhor possa confortá-los, Pai. Envie do teu Espírito sobre toda a terra e que eles possam alcançar a tua graça. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo. Curta, compartilhe, comente esse vídeo, se inscreva e nos próximos vídeos nós vamos começar a entrar em outros assuntos. Que Deus possa abençoar a sua vida, trazer um crescimento espiritual, despertar o desejo de buscar, de servir, de orar, de ler. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Deus te abençoe todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém.